A gente costuma dizer que o negócio na Câmara dos Deputados, no Senado, quando o assunto é escolher a pessoa que vai cuidar da mesa diretora, parece que começa bem antes do tempo necessário para que a troca seja feita, né? Porque há um ano da escolha de sucessores para os atuais presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, os principais cotados são aliados já dos atuais mandatários favoritos. Deputado federal Elmar Nascimento, que é próximo de Lira, e o senador Davi Alcolumbre, que é aliado ali de Rodrigo Pacheco. Só que muita coisa pode mudar até fevereiro do ano que vem. Há até uma certa reclamação ali da base governista de que a campanha já está começando antes mesmo da necessidade disso, mas por que há essa pressa de alguns em já colocar o seu sucessor ali, hein, Gustavo Segré? É porque é uma forma de manter o controle, não digo de forma direta, mas sempre é muito melhor ter um conhecido. Não sei se amigo, porque na política esse conceito de amizade é bastante relativo. Esse sim que é relativo. Mas ter uma pessoa que possa ser de confiança pode ajudar em determinadas pautas, pode ajudar em determinadas coincidências políticas e, sobretudo, nas emendas. Essa fantástica forma de fazer que aquele que não era aliado passe a ser aliado e aquele que era aliado talvez não seja tão aliado se não dão essas emendas para ele. Luiz Felipe Dávila, é como se fosse um governo de transição, mas com uma duração bem maior do que a gente está acostumado a ver quando é no Executivo? Mas olha, eu acho uma coisa importante a ser dita aqui. Eu não acho que quem começa essa campanha são os candidatos. É mais a turma do contra. Por quê? Por quê? Porque quando você começa a fazer campanha antes da hora, a chance de se queimar é enorme. Segundo ponto, irrita o presidente da Câmara que está dizendo: ei, essa cadeira aqui é minha até dezembro. Tem um ano. Aliás, até fevereiro. É minha. Se começar a me transformar em pato manco aqui, vocês estão perdidos, porque eu não vou apoiar ninguém. Então, é muito mais o interesse aí da mídia, da oposição, em tentar debilitar e enfraquecer o Arthur Lira. E, portanto, isso é um jogo perigoso. Quem começar a fazer campanha antes da hora vai queimar a largada e não vai conseguir o apoio final importante da maioria dos parlamentares e do presidente da Câmara, que sim, tem um poder significativo na escolha do seu sucessor. Fábio Piperno, você entende que esse processo antecipado é uma maneira de expor o nome ou colocar o nome numa fritura e ver se ele vai suportar, perdeu tanto tempo de fervura ali até que o nome de fato seja indicado? Tem muito disso, sim, e tem uma outra coisa. Nem sempre o presidente em exercício, no cargo, né, ele é, de fato, um grande eleitor, porque é uma eleição com uma dinâmica própria e às vezes diferente. Eu convido a nossa audiência a fazer um exercício rápido aqui de memória e pensar em todos os últimos presidentes da Câmara. Muitos deles tiveram seu papel muito reduzido depois. É claro que o cidadão que se senta lá naquela cadeira, principalmente alguém que fica 4 anos, ele vai se enchendo de vaidade com o tempo, né? Durante aquele período, ele acaba sendo detentor de um poder quase imperial. Então, é óbvio que ele não quer depois abrir mão disso aí para virar um parlamentar comum. Mas vamos pensar em todos aqui de uns 20 anos para cá. Foram pouquíssimos aqueles que de fato se tornaram relevantes, qualquer que seja o lado político dele, qualquer que seja o perfil ideológico dele. Eu estou falando de gente desde o Arlindo Quinalha, que foi lá, enfim, presidente do governo Lula, até recentemente Rodrigo Maia. E aí, você concorda, Não, concordo, sim. Aliás, ocorreram algumas derrotas inesperadas. Renan Calheiros, por exemplo, aí no caso do Senado, mas a mesma lógica para a Câmara, perdeu para Davi Alcolumbre. Ninguém imaginava isso, até porque, na época, o Democratas, né, ele teria as duas casas, o que pode ocorrer novamente com União. Severino Cavalcante também, lembra, né? Aquela revolta do baixo clero e Severino, né, nessas
esses capítulos pitorescos da história brasileira, da história política, Severino foi o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, veja, é lógico que o favorito são aqueles indicados por Arthur Lira, que seria uma forma de manter essa briga pelo orçamento. Eu acho que o Lira vai querer manter é exatamente isso, ou seja, ter alguém ali dele, como eu brinco, para poder fufucar. Essa é demais. As expressões do Valangani. Agora, Luiz Felipe Dávila, aonde entra o movimento da base governista e do próprio governo federal nessa transição? Em apoiar ou não e, principalmente, ver e tentar estimar quais são os riscos e acertos que essa nova gestão possa trazer para o governo que está no poder hoje? Bom, é uma boa pergunta, Evandro, porque eu quero até pegar o gancho do Pipeno para entrar nesse seu tema. Mudou demais a Câmara de anos para cá. Hoje, o presidente da Câmara precisa mostrar enorme independência em relação ao Executivo. Porque, na verdade, ele é o guardião da Câmara e dos deputados. E agora, como a Câmara e o Congresso têm muito mais dinheiro, o presidente da Câmara tem um papel muito importante em ter essa independência. Então, não vai ganhar a presidência da Câmara quem tiver tarja de governista ou quem tiver tarja de oposição. É quem exerce melhor a independência. E por isso os deputados vão estar olhando qual é o perfil, quem é que está indo... Porque tem gente que vai fingir que é independente, mas está indo para o governo. E aí vai se queimar. E tem gente que vai servir a oposição e fingir que é independente. Então, o grande problema hoje na Câmara é como arrumar um presidente da Câmara que seja efetivamente independente para zelar pelos interesses da Câmara e não ser sorvido pelo Poder Executivo. Você concorda com a leitura aqui do Dávila, hein, Segré? Absolutamente. E agrego mais uma informação. Escutar a Dávila falando de política é aprender, né? Aprender. É o nosso professor aqui. É o nosso professor, com certeza. Mas tem um detalhe que é para a população, para nós, que o presidente da Câmara de Deputados é o terceiro na linha sucessória. Então não pode ir qualquer pessoa, porque numa eventualidade de uma viagem do presidente, qualquer inconveniente do vice-presidente, quem assume a presidência é o presidente da Câmara. Então não é para colocar qualquer um. Mas em função dessas lições que tem nos dado Dávila, a minha dúvida é que os dois, até agora, que estão no páreo, são da União Brasil. E eu lembro que era difícil, Dávila, você falou, muito difícil que o mesmo partido tivesse a presidência das duas câmaras. Duas cadeiras, né? E aí a pergunta seria, então, qual dos dois vai sair do páreo? O Elmar? Mas lembrando que isso aconteceu com os democratas, que é um pedaço hoje do União Brasil, né? Que teve Rodrigo Maia, à época, e também Davi Alcolumbre. Então, talvez a história se repita, né? No fundo, é provar quem é o independente. Porque a União Brasil tem ministério. O republicano está cada vez mais indo para o lado do governo. Então, assim, o Marcos Pessoa vai ter independência. Depois tem o Brito do PSD. Então, a grande campanha vai acontecer nos bastidores para mostrar, confia em mim que eu vou ser independente e eu vou zelar pelo interesse da Câmara e não vou ser arrastado pelos interesses partidários ligados ao governo federal. Essa é a campanha. E não tem nada a ver com showmício, nada. É tudo cafezinho, conversa de bastidor, ganhando a confiança de cada um. É isso que vai fazer o sucessor de Arthur Lira na Câmara. Você compartilha dessa análise, hein, Fábio Piperno? Sim, veja, não é... Primeiro que não adianta, assim, um alinhamento automático com algum bloco hoje. Muito pelo contrário, né? É alguém que não pode estar, de fato, alinhado com nenhum dos dois extremos, até porque a gente tem um poder, não exatamente poder, mas a gente tem uma representação, a gente vê uma representação muito fragmentada. Então tem que ser alguém com capacidade de conciliação para juntar, né, esse monte de pontas soltas. E aí você tem partidos, por exemplo, que foram citados aqui, União Brasil, o PSD, o próprio MDB, o PP. Esses partidos, eles têm hoje muitos deputados ligados ao governo, mas todos eles preservaram, assim, bancadas que fazem oposição ou que estão independentes. Então, o candidato, ele vai ter que ser
sobretudo, um equilibrista para circular entre todas essas vertentes aí, porque senão realmente ele recebe um carimbo muito definitivo e que vai afugentar o outro lado.